O que aconteceu no desenrolar dessa história? O Arias foi pro Wolverhampton, mas a passagem dele pela Inglaterra não tem sido boa. E não só por culpa do Arias, tá? O time dele tá numa draga absurda no futebol inglês, está praticamente rebaixado já para a temporada que vem. O técnico que tinha solicitado a contratação do Arias, que era o português Vitor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, já nem está mais no clube, ou seja, situação caótica. E com poucos meses de Europa, ele já começou a ser ligado a uma possível volta ao Brasil. E era de se entender essa possibilidade, porque o Arias fez história recentemente jogando aqui. E todo mundo sabia que ele seria um reforço de peso para qualquer equipe do nosso país. Então ele começou a ser ligado a uma possível transferência para o Palmeiras, possível transferência para o Flamengo. E logo que essas possibilidades foram levantadas, começou a sair na mídia que ele tinha ainda grandes chances de voltar pro Fluminense. Porque mesmo que o Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro fizessem propostas por ele, o Fluminense ainda tinha a sua prioridade de compra. E aí com o Fluminense tendo a prioridade, já que ele tinha falado lá atrás que voltaria pro Fluminense, poxa, o tricolor carioca estava pelo menos com uma boa vantagem nessa história. Mas não foi isso que acabou acontecendo. Com essa passagem frustrada pelo Wolverhampton e com o Wolverhampton já com um pé e meio na segunda divisão, o John Arias passou a negociar sua volta ao Brasil. O Palmeiras acabou sendo o time que manifestou muito mais interesse nele, foi sondando ali nos bastidores, conversando com os representantes, até que avançou nessa última semana para uma proposta oficial. O Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros, que foi o mesmo valor que eles tinham pago no começo do ano passado pelo Vitor Roque, para trazer o John Arias para ser um cara de fato de peso na equipe do Abel Ferreira. Lembre-se que eu falei, o Arias é um jogador completo. Eu particularmente gosto muito do futebol dele. E ele serviria no Palmeiras, no Flamengo, no Cruzeiro, no Corinthians, não importa. Jogaria fácil. Então o Palmeiras, olhando esse cenário, fez uma proposta por ele. O Fluminense olhou para aquilo e o próprio presidente do Fluminense tinha falado que, com o Palmeiras fazendo a proposta, o Fluminense ia analisar a possibilidade de igualar ou cobrir a oferta para que o Arias voltasse para o Fluminense. Nessa semana, então, o Fluminense chegou a oferecer também um valor pelo John Arias como uma ação para que eles pudessem tentar exercer a sua prioridade, só que o valor era inferior aos 25 milhões de euros que o Palmeiras apresentou. E aí, no fim, o que acabou acontecendo? Não houve acordo entre Fluminense e Wolverhampton, o Arias também não forçou para voltar para o Fluminense, e agora o que está acontecendo é que o Arias vai ser jogador do Palmeiras, contrato de 4 anos nessa negociação de 25 milhões de euros. Já é até aguardado no Brasil, em São Paulo, para que possa realizar os exames e finalmente assinar o contrato. E a partir do momento que isso foi para a mídia, os torcedores do Fluminense ficaram muito magoados, muito irritados, porque eles estão relembrando aquela declaração dele logo antes de ele sair, há menos de 7 meses atrás, em que ele tinha dito que era grato ao Fluminense e que se um dia fosse voltar para o Brasil, nunca jogaria em um rival, jogaria no Fluminense. E ele ainda bateu na tecla de que para ele, dinheiro não era tudo.